Tu sabia que quando tu tem alguma multa, se tu pagar ela com antecedência, tu tem até 20% de desconto? Outra, tu não pode andar por aí te escondendo de blitz, né? Teu veículo, seja carro, moto, ônibus ou caminhão, a solução é a Zapay. Vai aqui na descrição, vai ter um link, tu vai clicar nele e aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay e vai utilizar o cupom DEBATERAIZ20, porque tu vai conseguir parcelar tudo em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda ganhar 20% de abatimento nas taxas de cartão. Agora sim, regularizado, bora pro corte. O meu dia é um cudê cabeludo, né? Essa é a verdade. Eu acho uma contratação de alto risco. Eu tenho dois pontos importantes que me fazem não achar boa essa contratação. O primeiro ponto importante é que ele faz parte de um perfil que se estabeleceu no futebol brasileiro como um perfil positivo, que é altamente discutível. Ganhou um título mediano com um time mediano em determinado momento. Ganhou o campeonato argentino. Aí vem Quinteiros, vem Cudê, vem Medina, vem Miguel Ángel e vem o Zubeldia também, que já teve um trabalho no Brasil que não foi bom no São Paulo. Então, como treinador de futebol, eu tenho muitas dúvidas e objeções. E o outro ponto é este: ele é maluco. E nada contra os malucos. Eu também sou maluco. Eu acho que grandes feitos da história da humanidade foram feitos por malucos. Einstein era maluco. Só que o momento talvez exija uma ideia diferente disso. O Internacional hoje é aquela panela de pressão que está assim, Diogo Rossi. Sabe quando ela está assim? Feijão tu bota. Aliás, os 30 minutos que dizem que o feijão tem que pegar pressão é só depois que começa o... Sim, claro. Não é quando tu bota no fogo. Então a panela de pressão do Internacional. Eu tenho medo do Zubeldia explodir essa panela de pressão. O JB tem uma informação sobre jogadores. Jogadores não gostam desse tipo de treinador. Aí tu vai me dizer, os jogadores do Inter não tem que gostar de nada. É verdade. Tá? É verdade. Agora, uma medida com um treinador que chega para chutar a porta, bagunçar com tudo, chutar tudo para cima, ela pode ser importante. Ela pode dar certo. Mas se der errado, o Internacional pode efetivamente brigar contra o rebaixamento. Eu tenho muitas dúvidas se vai dar certo. Se vier, eu tô torcendo, tá? Para quem me chama, diz que é xenofobia e tal. Os meus maiores ídolos do Inter são estrangeiros, Figueroa, D'Alessandro. Eu torço para dar certo. Se vier, vai ter o meu apoio. Vai ser criticado e elogiado de acordo com os acontecimentos, não tem problema nenhum. Eu não torço para minha tese, eu torço para o Internacional. Mas eu não faria essa contratação. Fala, Diogo. Já que o programa fez duas comparações em relação ao Zubeldia, eu me permito fazer uma terceira e que talvez vocês concordem comigo. O Zubeldia é o Thiago Nunes do Internacional. Eita, nós. Tá? O Thiago Nunes que assumiu o Grêmio em 2021. A dúvida é qual é a consequência final. O Thiago Nunes rebaixou o Grêmio, quando nas primeiras rodadas fez apenas 2 pontos em 8 jogos disputados pelo Tricolor. Mas a trajetória é bem parecida, tá? O Thiago Nunes pegou um time intermediário da história do futebol e catapultou o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, em cima do próprio Internacional, em 2019. Aí o Thiago Nunes ele ascende para o futebol e pega um grande clube do futebol paulista, o Corinthians. O Zubeldia fez a mesma coisa na LDU, catapulta a LDU ainda mais, né, numa trajetória de futebol. O LDU já tinha uma trajetória, é óbvio, mas ele volta a recolocar uma grandeza na LDU e pega um grande clube do futebol paulista no Brasil, o São Paulo. Lá no São Paulo, os jogadores têm assim uma divergência com o Zubeldia e tudo mais. O Thiago Nunes no Corinthians, ele tem uma dificuldade no vestiário do Corinthians, os jogadores engoliram ele a informação que os colegas de São Paulo têm. Aí o Thiago Nunes recebeu uma oportunidade professoral, novo, estratégia de ruptura, vamos quebrar o que o Renato vinha fazendo, este vestiário não quer o Renato e tal. Beleza, o Thiago Nunes chegou aqui, não conseguiu implementar absolutamente nada dentro do Grêmio, foi engolido pelo vestiário, com dirigentes fracos, o Grêmio foi rebaixado. O Zubeldia chega no Internacional numa perspectiva parecida, semelhante. Um grupo de jogadores que quer trocar, mas que não o quer. Num clube de futebol em que a direção é muito fraca. O D'Alessandro, o Bisol e o presidente Barcelos são dirigentes fracos. Eles não têm capacidade e pulso para fazer bons trabalhos e dar respaldo para os treinadores. A minha dúvida é, o Zubeldia lá no final é o Thiago Nunes do Grêmio que rebaixou o Grêmio e pode rebaixar o Internacional,
ou ele vai fazer a história ao contrário e salvar o Inter da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro? Rogério. Bom, eu vou por outro lado. Primeiro que eu discordo completamente, quem rebaixou o Grêmio não foi o Thiago Nunes. Se a gente botar na mão dos treinadores, vão ter que botar em todos, inclusive do Renato, que deixou todo mundo relaxado e depois quando chegou, e aí serve a tua analogia. Pela informação do JB, os jogadores querem carinho. Quando tiraram o Renato, por que ninguém parava? Não vão esquecer que os ídolos do Grêmio tiraram até o Filipão, porque eles não queriam alguém que fizesse diferente do que o Renato fazia. Aí nós vamos ter que botar a Covid, que depois da festa do Gauchão tirou vários jogadores, só para reparar as justiças. Aí todo mundo rebaixou. E para mim, os principais culpados ainda foram os jogadores do Grêmio que só pensavam em dinheiro naquela ocasião. Mas fechado esse parênteses, voltando para a questão do Inter, as estruturas da dupla Grenal, se a gente passar hoje de carro na frente da Arena, na frente do Beira-Rio, a gente olha, poxa, fantástico, né? Poucos clubes no mundo têm uma cidade, o futebol no mundo, poucos têm uma cidade em que tem 2 estádios desse tamanho. Que estruturas fortes e sólidas. Nada disso. As estruturas são muito frágeis. Muito frágeis. Porque, vê bem, tu tem um grupo de jogadores que cada dia fica mais provado que não tem comando nenhum, e aí o jogador que recebe, alguns deles 2 milhões, ou próximo disso, eles recebem, por exemplo, se empatar tem bicho. Além dos 2 milhões, se empatar tem bicho. Eles voam nos melhores aviões, eles ficam nos melhores hotéis, e aí chega um ponto na empresa deles, que é o futebol, que eles dizem assim, esse chefe aí eu não quero. Ué, tu é contratado para defender a empresa que está assinada a tua carteira. Não, esse chefe eu não quero e já avisa. Vocês que sabem, hein? Se chegar esse chefe aqui, a gente não quer. E eu não estou fazendo defesa do Zubeldia. Agora, tem um outro ponto, né? Que nas informações do próprio JB, o D'Alessandro sempre fez o que quis no Internacional. E ele continuou fazendo, porque foi demitido o Roger e se passou um pano nele como se a culpa fosse toda do Roger. O D'Alessandro que é remunerado não tem culpa nenhuma. Se o D'Alessandro quer o Ramon Dias, esqueçam, vai ser o Ramon Dias. Agora tu vê, e outra, o D'Alessandro tá falando o quê? A linguagem dos boleiros. Ele tá no lado dos jogadores. Ele porque também é amigo do Ramon Dias e porque os jogadores não querem o estilo, sabe? Então isso é muito complicado. É por isso que os grandes culpados, é claro que o juiz tem culpa, o juiz, no caso, se erra um lance, o presidente, o técnico, todos estão envolvidos. Mas os principais culpados sempre são os jogadores. Olha como são frágeis as estruturas. O D'Alessandro, que é um, e o presidente, que é outro. O Inter tem essa... Vamos lá, dá pra dizer o seguinte, o Inter teve avanços com o Zubeldia. Só que o Zubeldia, por exemplo, tem essa possibilidade de treinar a seleção peruana. O Inter ainda não fechou com ele, imagina que vai fechar à tarde nessa reunião virtual que irá acontecer, trazida pelo Tiger. E o Inter não está, e está tentando dizer, olha, calma, não é bem assim, justamente porque tem um medo de ser um Paulo Souza episódio 2. Tá tudo acertado, vaza na empresa que tá acertado, vem um Flamengo, pega ele, e aí o Inter fica a ver navios no meio do caminho. Não. Isso não é. Da diretoria? Não. Aí, tu tá fazendo. Desculpa. Tu não ouviu o que eu falei. Não, desculpa. É a minha opinião. Não. Convicção da diretoria. Demitiram um treinador sem querer demitir, não estava acertado com ninguém e agora estão testando a imprensa para ver como é que é a gestão Twitter, como disse o Baldasso. Não foi isso que eu falei aqui. Se tu tá criticando uma outra opinião, tudo bem. O que eu estou dizendo é, o Inter está com medo do nome do Zubeldia vazar e o Zubeldia receber uma ligação no meio do caminho, ir para a seleção peruana e chegar tarde na reunião e o Zubeldia falar, olha só, eu já acertei com os peruanos. E aí, por isso, estão recuando. Só que, não, mas é que tu tá dizendo que não falta convicção, não. O problema não é convicção. Não, o medo do Inter não é o medo do Inter não é o Inter desistir, é o cara desistir do Inter. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só não enlouquecer. Tu não trouxe a informação de que o D'Alessandro quer o Ramon Dias? Então o Inter tá entre 2 treinadores. Não tá? É que assim, ó, eu acho que tu... Então não tem convicção. Por exemplo, eu acho que tu tá sendo injusto com o D'Alessandro quando tu diz assim, ó... Injusto, se o D'Alessandro... Para de encher o saco. Saiu da tua boca isso. Se o D'Alessandro quer... Não, o D'Alessandro tá lá justamente para ter uma opinião. O D'Alessandro ter a opinião do Ramon Dias é do jogo. Não tá o Ramon Dias e o Zubeldia? Foi tu que disse isso. O que tá ou não tá, JB? Foi tu que disse. O que eu acabei de falar? Tu não pode responder. Claro que tá. Então. Não, mas é que eu falei uma coisa e vai já responder outra. Tá, mas gente, assim... Vamos lá. Gente, olha só. Meneghetti. Oi, tá, agora. Diga, tá. Desculpa, Baldasso. De novo, o Inter tá fechando com o Zubeldia. O Zubeldina é o técnico que o Inter tá negociando e vai fechar. Por que o Inter tá com este receio? É de alguma coisa acontecer e que não deve acontecer, tá? O Inter deve fechar hoje à tarde com o Zubeldinha. Mas o que aconteceu com o Caixinha, o que aconteceu com o Paulo Souza, coloca este medo do Inter para dizer que, ó, não tá fechado ainda.
E existem planos B caso de fato não feche. Mas a convicção do Inter é o Zubeldia. Tá, só vamos colocar uma coisa aqui. O Internacional está entre dois técnicos desempregados. E né? completamente diferentes. Então assim, é hoje e acabou. É hoje e acabou. Tu vai ter uma reunião, um Meet, um Zoom. Existe o Zoom ainda? Um Zoom, tu vai ter um Zoom com o Zubeldia hoje à tarde. Zubeldia, ontem nós conversamos, né? A proposta já foi feita. Nós estamos precisando do treinador trabalhando aqui. É sim ou é não? Mas eu tenho que ver a seleção. Não, acabou, tá me velho. irritando, Baldasso. Acabou. Tá me irritando. Não, é hoje. Tu tá me irritando. Sabe por que tá me irritando? Porque tu tá na escola Luiz Wagner Vivian. Que reunião de Zoom? Pega um avião segunda-feira, 8 horas da manhã, vai pra Buenos Aires e senta com o cara, eu meu. debochei. Vai de Zoom, cara. Eu debochei da reunião com o Zoom aqui. Cara, era pra ter um dirigente lá. Então quer dizer que se ele não aceitar o Peru, ele vai aceitar o Inter. Se Foi isso que eu falei. Zoom ou não Zoom, ou Meet ou lá, é hoje. Cara, é 1h30 de voo. O Internacional tem um jogo no sábado que deve perder. Hoje, sem treinador, da maneira que tá. O jogo, 99% da chance do Inter perder pro Juventude no final de semana e entrar de vez na briga contra o rebaixamento. O Inter precisa de um técnico aqui amanhã de manhã. Ou Ramon Dias, ou Zubeldia, ou o diabo que o parta. Calma. O Inter precisa de um técnico amanhã de manhã, o técnico tem que ser fechado hoje. A gente está negociando com 2 técnicos desempregados. Não precisamos pagar multa, não precisamos fazer nada. Um é contratar e o cara tá aqui. O que me irrita é o seguinte, o Roger foi demitido às 7 horas da noite, de domingo. 7 horas da noite, tu liga pro teu administrativo, compra uma passagem para ir segunda-feira de manhã, tem um voo que sai daqui de Porto Alegre, normalmente é às 7 horas da manhã. 9 horas da manhã tu tá na Argentina, toma um bom café da manhã, pode ser em qualquer bairro, pode ser na Recoleta. Média luna. Uma média luna, tá, com dulce de leite, toma uma média taça lá de café com leite, aí se encontra com ele, come um assado e tira, toma um bom Cabernet Sauvignon ou um Malbec, fecha o negócio. De tarde agora, vem no meu hotel que nós vamos falar com o presidente, vamos falar também com o fulano de tal, conversa lá, ir por Zoom, teu empresário fala com o jurídico aqui, fecha o contrato, terça-feira pega o avião de manhã, que sai de lá umas 10 horas da manhã, desce aqui ao meio-dia, tá trabalhando de tarde. É isso aí. Pronto, é isso que tem que acontecer. Parar com essa história de Zoom, de WhatsApp.